Eu não sei se sou só eu, mas às vezes eu tenho um hábito estranho de clicar em músicas que não consigo ler o título. E mesmo não entendendo nada do que dá pra ver ali, foi dessa maneira que eu acabei descobrindo músicas como a de Cóquia, os covers de Another Flower e por aí vai. Mas, apesar dessas músicas serem um tópico interessante de falar, hoje eu vou dar atenção pra uma, apenas, que é Chique. E foi dessa maneira que eu descobri um anime intrigante, pra dizer o mínimo. Tá, mas do que vai se tratar o anime de Chique? Vai ser um anime de terror que vai se passar numa vila, no meio do nada. E durante o decorrer do anime, a gente vai acompanhar na perspectiva de diversos personagens, tal como a Megumi, que morre logo no início. Só que não, daqui a pouco eu explico por quê. Também a gente vai acompanhar o Yuki, que no início vai ser um pouco chato, mas que no decorrer dos episódios ele vai se desenvolvendo. Aí também vai ter a trama com o Sensei, que é um médico, mas vou chamar de Sensei para facilitar aqui. E também outra trama com um monge budista lá. Mas a história de cada personagem que vai aparecer vai se conectar em apenas um mistério, de que é o porquê cacete todo mundo tá morrendo na vila. E assim como os personagens, a gente não vai ter noção do que realmente está acontecendo. Pelo menos até chegar uma família estranha para morar naquela vila. Que eu esqueci o nome, de novo. Então vou chamar de só de família estranha. E que por acaso essa onda de morte começou logo depois deles se mudarem. E inclusive no início do anime, a Megumi morre depois que ela vai naquela casa. E depois que a guria morre, o sensei ele vai ficar na dúvida se aquilo foi uma doença ou qualquer outra coisa. Tanto que no decorrer do anime ele desconfia que as pessoas daquele vilarejo podem estar morrendo por causa de uma pandemia ou coisa do tipo. E depois da gente ver essa conversa, a gente vai pular para uma parte que a gente vai conhecer um pouco mais do Yuki, na qual ele é o tipo do cara meio lobo solitário e ignorante. Mas como eu disse lá no início, ele vai melhorando com o decorrer dos episódios. Principalmente depois que o amigo dele morre. E qual foi o motivo do amigo dele ter morrido? Bom, vamos dizer que foi um cara, no mínimo, suspeito. E que por algum motivo me lembra um furry. Eu não sei porquê, mas eu tenho essa impressão. Entretanto, o mistério sobre o porquê das pessoas estão morrendo é revelado em poucos episódios. Eles não estão morrendo por causa de uma doença ou uma pandemia ou outra coisa do tipo, e sim porque estão sendo chupados por vampiros. E que, se eu não me engano, isso é revelado no episódio 4, no qual vai rolar uma conversa bem expositiva entre o furry azul e um cara que parece o Orochimaru por algum motivo. Só que assim, apenas a gente, o público, fica sabendo dessa parada. Enquanto o resto do pessoal eles ficam naquela noia de caramba, tá acontecendo alguma coisa estranha por aqui. Tanto que o Yuki tá tendo alguns pesadelos com a Megumi. Ele fica naquela, caramba, ela não era pra ter morrido? Aí só pra confirmar que ela foi mesmo de base, ele foi até o sensei e perguntou: Sensei, ela realmente morreu? Aí na brincadeira o cara fala: sim, ela morreu. E se ela fosse voltar à vida só se fosse um vampiro ou zumbi? E nessa hora o cara tem um momento de lucidez. E ele começa a ligar os pontos, porque assim, eles estavam morrendo por falta de sangue, ou seja, anemia, e não tinha nenhum ferimento exposto,
muito menos um interno, a não ser por duas marcas que pareciam picadas. Mas isso ele ignorou até o Yuki falar. Então, depois de perceber que pode ser algo um pouco mais sobrenatural, ele decidiu manter um dos pacientes que estavam meio estranhos na clínica dele. E para ajudar nessa empreitada que o cara se meteu, ele decidiu chamar o amigo dele, na qual é aquele monge que eu mencionei mais cedo. E os dois estavam de boa lá no turno da noite até que, de repente, um monte de vampiro aparece e ataca os dois. E no final eles acabam levando aquela paciente lá que, infelizmente, é chupada até não sobrar nada. E depois disso, o foco vai voltar pro Yuki, na qual o cara tá sendo caçado pelos vampiros. Inclusive mandaram até uma menina vampiro pra casa dos pais deles. E infelizmente, o cara acaba sendo chupado também. Não por qualquer vampiro, mas sim pelo amigo dele que morreu. Ah, e também tem uma velha lá no meio da vila que é conhecida por ser meio louca. E que ela falava que era coisa de morto-vivo que tava causando essas pragas na vila. E que foi principalmente por culpa da família lá, a família de estranhos lá. Então ela fez meio que uma caminhada ali e... bom, ninguém acreditou nela. Mas no fim ela acabou dando certo. Só que também no fim ela acabou morrendo. Então meio que... dane-se pra ela. E depois de ver o arco dessa velha aí, a gente acaba voltando a ver a perspectiva do Yuki. E ele não tá nem um pouco bem. Pois olha, ele tá sendo chupado todo dia. E como ele vai sair dessa situação, você me pergunta? Bom, pra ser sincero eu não sei, porque eu vi até o episódio 12. Mas eu pretendo continuar assistindo porque, cara, apesar de ser um anime de 2010, ele é muito bom. A atmosfera dele, os personagens são um pouco fraquinhos, mas... caramba, eles são cativantes. Então, eu tô passando aqui no pós-edição pra retratar o que eu falei. Os personagens eles começam um pouco fracos, mas à medida que o anime vai passando, eles vão ficando muito melhores, sério. Principalmente depois da metade do anime, cara. Nossa, velho. Principalmente o Sensei também, que, cara, no final ele rouba todo o protagonismo. Mas é uma pena que alguns acabam indo de Vasco. Melhor do que aquela merda de Hoto no Atsuma Demon Lord. E eu realmente espero que tenha entregado um pouco você com esse vídeo que eu fiz. Pois eu recomendo que você vá atrás do anime. E também porque eu não vou fazer continuação desse vídeo. Pois Shiki é uma experiência que vale a pena ver, cara. Ele é muito bom. E como eu disse lá no início, principalmente por causa da música. Mas enfim, cara. Depois que você terminar de ver o anime, deixa um comentário para eu saber como é que foi sua experiência. Bom, esse foi o vídeo e até a próxima.